30 Minutos está de volta. Para os críticos, o casamento gay é uma ameaça à família e à sociedade. Para os defensores, estamos diante de uma questão de escolha individual e direitos iguais. Desde 1996, o Congresso brasileiro tem entre seus projetos uma proposta que autoriza a parceria civil entre homossexuais. Se fosse aprovada no ano em que foi proposta, o Brasil estaria na vanguarda dos direitos homossexuais. Hoje, não é mais assim. Desde 2001, na Holanda, os direitos de casamento valem para todos os cidadãos. Na Bélgica, no Canadá e até no estado americano de Massachusetts, a situação é semelhante. França, países escandinavos e Argentina, entre outros, já autorizam a união civil entre gays. Do lado oposto está a maioria dos países árabes, que condenam à prisão quem mantiver relações com alguém do mesmo sexo. Na última década, o planeta lentamente começou a se polarizar entre nações que garantem direitos aos homossexuais e as que não os reconhecem como cidadãos. É nesse quadro que o Brasil precisa se posicionar. Nossa equipe foi até a casa de Heron e Fernando, o primeiro casal gay de Teresópolis a formalizar uma união estável numa cerimônia coletiva no Rio de Janeiro. A cerimônia foi no ano passado na Central do Brasil e reuniu casais de gays e lésbicas de vários estados. Heron e Fernando estavam lá, em roupa de gala, para formalizar uma relação que já dura 7 anos. A imagem da cerimônia, por mais que ainda provoque polêmica, não causa a revolta que provocaria caso acontecesse nos anos 80, época em que os dois ainda eram adolescentes e jamais poderiam revelar em público que eram homossexuais. Nos anos 80 era muito difícil até a gente ter turma de homossexuais, eu não andava em guetos nem em turma de homossexuais, eu saía com pessoas héteros, né? A gente ia para as baladas, eu até saía arrumava meninas, amigas, para poder dançar numa boate, numa casa noturna, junto com os amigos, né? E as coisas que aconteciam, né? Os atos homossexuais, vamos dizer, ficavam na calada da noite, as escondidas, porque não existia, né, o contato, a amizade homossexual, né? Então era uma coisa muito restrita, muito discreta naquela época, né? Eu travei uma batalha bem grande. Eu convivi esse mundo hétero, namorei, fui noivo, quer dizer, então eu cheguei a entrar na vida hétero mesmo. Até que chegou um ponto que eu falei assim, não dá, chega, tem que parar tudo, vamos mudar isso aí. Aí foi onde eu me dediquei à vida profissional, fui fazer faculdade, fiquei assim 6, 7 anos sem pensar nisso. Para até você começar, quando você voltar, você ter mais certeza daquilo que está fazendo, né? Então foi onde aí eu parti para... Falei, não, chega, não vou ter mais essa vida hétero falsa que eu estou levando, que não tem nada a ver comigo. Fernando e Heron não têm dúvidas. Um dos maiores dilemas dos homossexuais é quando eles decidem se revelar para a família. A minha família fingia que, para mim, ela fingia que não via. Porque apesar de deveriam notar naquela época, porque não me viam levar namorados em casa, não tinha, né, que a pessoa, os pais não são bobos, né? Só que meus pais eram muito antigos e a gente nunca teve diálogos a esse respeito. Eles não perguntavam nada, eu também nada dizia, né? Então as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Até chegar ao estágio que foi. Internamente você tem sofrimento. Dizer que não tem, tem. Porque o mundo é muito machista, né? O mundo te encaminha para o mundo hétero. Em todo lugar que você vai, todas as atitudes das pessoas, a gente até, ainda mais família, como ele falou, família muito católica, ou religiosa, né? Independente de ser católica ou outra religião, tem aquela cobrança. Com 20 e poucos anos começa a namorar, até entre os 25 e 30 casou, entre os 30 e 35 tem filho, então isso é meio, parece até uma fábrica feita em série, né? Então quando você sai dessa normalidade, você começa a ser um meio ET no meio do povão, e aí você começa a se destacar, e aquilo vai te provocando uma crise interna. Depois que Heron e Fernando formalizaram a união, a vida deles mudou para melhor. Os dois compraram uma casa onde recebem os amigos e vivem felizes como qualquer casal.
Segundo eles, depois do casamento dos dois, deu para perceber várias mudanças no comportamento das pessoas. As pessoas não chegam mais perto da gente não sabendo como e quem somos nós. Como às vezes perguntavam assim, vocês são irmãos? Agora não, eles já chegam dando parabéns do casamento. Vi teu casamento, achei tão lindo. Então, quer dizer, a pessoa se posicionou. Por incrível que pareça, Teresópolis me surpreendeu. Eu trabalho numa profissão muito machista, eu sou motorista de coletivo de ônibus. Então é uma profissão muito machista, o local de trabalho é um ambiente machista. Eu achei que depois dessa união estável ia haver algum tipo de preconceito, algum tipo de... Muito pelo contrário, as pessoas hoje me respeitam mais na empresa, até me falam que eu fui corajoso. Não fiz isso para ser corajoso, deixar de ser corajoso, né? Mas eu acho que minha vida melhorou para melhor. Eu acho que foi muito bom depois que eu me casei, que eu fiz a minha união estável, né? Porque, pelo menos as pessoas... a minha vida se tornou transparente. É muito importante para o homossexual que a vida dele seja transparente, né? Essa história de ficar dentro do armário. Eu digo o seguinte, que eu não saí de dentro do armário porque eu nunca entrei dentro dele, entendeu? Então, eu acho que para mim foi um progresso muito grande. E Teresópolis está de parabéns pelo menos a nosso respeito, porque onde a gente vai, a gente é cumprimentado, a gente é respeitado. Então, é importante de uma vida homossexual, acho que acima de tudo é a dignidade do casal, né? O que faz o respeito é uma vida digna, e isso a gente tem. Até o relacionamento com a família melhorou depois que a união de Heron e Fernando foi formalizada. Depois que eu comecei a conviver com o Fernando, e que aí viram que isso virou sério, que era uma coisa séria, aí esse respeito foi aumentando. Então, aí o convívio também começou a voltar, começou a apagar aquele distanciamento inicial do choque de estar sabendo, e viver que a vida é normal. Para Heron, é difícil entender por que até hoje muita gente ainda é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que mais assim me deixa triste num lance desse é o seguinte: num caso, vamos dizer, do casamento civil, o registro civil ser aceito no Brasil. Tá, se ele for aceito, se for fazer uma lei, votar e ela ser aprovada, o que ela afeta a quem luta contra? Vamos dizer, no caso assim, a gente pega uma lei de salário. Eu pego uma lei de salarial, se eu mudar o salário mínimo, ele vai mudar para todos, independente de cor, religião, raça, qualquer coisa. Agora, uma lei como essa, um evangélico, vamos dizer que seja aí o exemplo mais forte que vem ocorrendo na nossa política. Se o casamento gay for aprovado, o que vai afetar um evangélico? O que vai afetar na vida deles, pessoal? Nada. Então isso só tem a ver com a gente. Só tem a ver com os dois lá que estão casando. Não afeta em ninguém. Não vai mudar em nada a vida na sociedade brasileira. Para Fernando, ser homossexual não é uma questão de opção. Eu acho que o ambiente não transforma ninguém em homossexual, ou companhias, amigos, nada disso. Tanto é que tem famílias que têm homossexuais e tem héteros. Minha família é um caso, né? Todos os meus irmãos são casados, tiveram um comportamento hétero. E eu, desde criança, tive contatos homossexuais com garotos, com rapazes, e não fui influenciado por nada, não tinha nem amigos gays que eu saísse com eles, inclusive na maioria dos meus amigos eram héteros, eu jogava futebol, fazia tudo que uma pessoa hétero faz. Os cientistas ainda não chegaram a uma conclusão definitiva sobre se a homossexualidade está ou não impressa no código genético. Adriana, por exemplo, demorou para se assumir como lésbica. Ela foi casada com um homem durante 14 anos antes de se apaixonar por Fabiola. Quando isso aconteceu, Adriana já tinha 35 anos. É uma transformação íntima, é uma dificuldade muito grande, até mesmo para você se aceitar, como você vai trazer essa nova experiência para a tua vida, de que maneira você vai se impor perante a sociedade, porque o preconceito é muito grande. Mas, a partir do momento que eu decidi que era isso que eu queria, que eu estava apaixonada, e que eu ia assumir um relacionamento com uma mulher, eu terminei com meu ex-marido
e avisei a minha família. Eu só participei, eu não pedi opinião. Será que as lésbicas enfrentam os mesmos preconceitos dos homossexuais masculinos? Eu acho que o preconceito começa quando você abre a tua porta. O preconceito vem dos vizinhos, o preconceito vem da sociedade de um modo geral. Se parar para analisar, ele está presente nos mínimos detalhes, né? Mas a gente leva numa boa, tentamos não fazer, mostrar que não somos diferentes, né? Mas você sente num olhar, num bom dia, você sente a diferença, assim, imensa. Geralmente, a gente vê as pessoas, assim, olhando meio de lado, mas olhando meio receado, mas eu nunca importei com isso, não. Eu nunca esquentei a cabeça. Eu saio de bermuda, tenho a perna cabeluda, saio do jeito que for. Se a pessoa não gostar de mim, não tem problema. Mas você vê, um olha, o outro olha, um cochicha, outro cochicha, mas eu não me importo, não. A minha posição, assim, na rua, eu não... As pessoas, muita gente nem sabe que eu vivo com uma mulher, né? Pelo meu tipo de andar, de me vestir. Acho que a pessoa que se veste mais masculina tem mais tendência a sofrer esse tipo de preconceito do que uma mulher feminina, de salto alto, de batom, de maquiagem. Fabíola trabalha na cozinha de um conhecido restaurante de Teresópolis e garante que lá é respeitada por todos. Trabalho num serviço que o meu patrão é excelente, né? Me apoia, meus companheiros de serviço me apoiam, todo mundo me respeita, né? Primeiramente pelo meu profissionalismo e, em segundo lugar, pela pessoa que eu sou. Nesse ponto eu não tenho preconceito nenhum, não. Assim como aconteceu com Heron e Fernando, Adriana e Fabíola formalizaram uma união estável no ano passado, o que, na opinião das duas, melhorou a relação com as famílias. A minha família aceitou muito bem a Fabíola. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, e olha que são todo mundo cristão. Algumas tias, assim, ficaram meio com o nariz torcido, mas com o tempo e vendo que eu estava sendo feliz, hoje ela é amada por todos. Daqui a pouco, qual a posição dos religiosos sobre a homossexualidade? Será que existe cura para os gays? E ainda nessa edição, travestis que ganham a vida como prostitutas revelam quem são e como se comportam seus clientes. É o que você vê em instantes, aqui no 30 Minutos.